Olá! Em Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo nos dá uma recomendação muito importante, especialmente nestes dias de tanta ansiedade que nós vivemos. Diz a palavra de Deus: não fiquem preocupados ou ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Como não ficar preocupado? Como não ficar ansioso nos dias atuais? A ansiedade, juntamente com a depressão, são os principais males deste século em que vivemos. Quantas e quantas pessoas hoje estão vivendo literalmente à base de ansiolíticos, de remédios para controle da ansiedade, para ajudar a não chegar a um estágio, de repente, de depressão. Então, como não ficar ansioso em meio ao caos? Não sei qual é a realidade que você está vivendo hoje, quais são as angústias e as preocupações que estão dominando a sua vida neste momento. Mas eu gostaria de encorajar você a refletir sobre essa palavra do apóstolo Paulo. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. A ansiedade poderia ser definida como um sentimento íntimo de preocupação, de mal-estar, de angústia, medo e até mesmo de apreensão. E com certeza a ansiedade é um desafio tremendo para mim e para você. Vale a pena lembrar, disse certo autor, que todo ser humano é ansioso por natureza. Alguns mais e outros menos. Mas todos nós somos ansiosos. Todos nós. E precisamos muito da graça de Deus para controlar essa ansiedade. E como disse, algumas pessoas precisam até mesmo da ajuda de medicamentos para esse controle da ansiedade. Ela se manifesta nos momentos talvez simples da vida, como enfrentar um engarrafamento, como também esperar um ônibus no ponto de ônibus, ou mesmo situações bem triviais. Mas ela também pode se manifestar nos momentos mais complexos da vida. Por exemplo, quando surge uma situação de desemprego ou de crise financeira, ou a família recebe o diagnóstico de um ente querido, um diagnóstico nada agradável, ou recebe uma notícia alarmante, uma notícia triste, inesperada, aquelas notícias assim que surpreendem, pegam todos nós de surpresa, ou de repente quando a família enfrenta a situação em que um filho está com problemas na escola, ou está se envolvendo com más companhias, começando a se envolver com drogas, enfim, há uma série de situações que podem gerar preocupação. Jesus contou uma parábola sobre o semeador que saiu para semear a semente, e essa semente caiu em vários tipos de solos. Um desses solos era o solo cheio de espinhos. A semente caiu no solo, a semente germinou, começou a crescer, mas os espinhos sufocaram aquela semente e a planta morreu. E Jesus disse que esses espinhos são justamente o engano das riquezas e as preocupações da vida, as ansiedades. Sim, a ansiedade pode sufocar a semente da palavra de Deus no nosso coração, pode sufocar a palavra de Deus que está florescendo, que está germinando no nosso coração. Sim, as ansiedades podem causar estragos tremendos, inclusive na nossa própria saúde. Quantas doenças hoje que a sociedade enfrenta são doenças psicossomais, são doenças que acontecem a partir dos nossos sentimentos,
a partir do nosso coração, talvez inflamado, talvez triste, angustiado, causando problemas no nosso condicionamento físico, no nosso estado de saúde física. Nós precisamos muito pedir a Deus que nos ajude a enfrentar a ansiedade, porque certamente ela pode causar diversos estragos na nossa vida. Eu creio que a ansiedade pode surgir como resultado do nosso afastamento de Deus. Pode surgir por causa de prioridades erradas. Marta e Maria estavam em casa com Jesus e Marta, ansiosa com as coisas que tinha que preparar, Maria, aos pés do Mestre, sentada, ouvia a sua palavra. E Jesus disse a Marta: Marta, por que você está ansiosa e preocupada com tantas coisas? E nem todas são necessárias. Muitas e muitas vezes nós não alinhamos as nossas prioridades com Deus e nós começamos a fazer uma série de coisas que Jesus não nos pediu para fazer, que nós não temos autorização de Jesus para fazer. E levamos, então, um fardo maior do que nós podemos carregar. Então, a ansiedade pode ser, sim, resultado dessa falta de prioridades, da falta também de conhecimento próprio, de autoconhecimento. O salmista no Salmo 103, verso 14, diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, sabe que nós somos limitados. Deus conhece a nossa estrutura, nós não conhecemos. E muitas vezes queremos carregar um fardo maior do que a nossa capacidade, esquecendo que nós somos pó, que nós somos frágeis, que nós somos limitados e que a nossa vida é extremamente passageira. Sim, e a ansiedade pode surgir como resultado do nosso afastamento de Deus, pelo fato de não termos um relacionamento consistente com Deus. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a investir no nosso relacionamento com Deus, para que desta forma possamos ter melhores condições de enfrentar a ansiedade. Que Deus nos ajude a investir no nosso relacionamento com Ele, alinhar as nossas prioridades, conhecer melhor nós mesmos e as nossas limitações, e assim, investindo especialmente no nosso relacionamento com Ele, termos melhores condições de enfrentar as ansiedades da vida. Não fiquem ansiosos, diz a palavra de Deus. Que Deus, neste sentido especialmente, nos ajude e nos abençoe. Amém e amém.